mausoléu proibido. O vento uivava entre as árvores do cemitério de Hollow Bridge, carregando consigo um cheiro úmido de terra encharcada e folhas apodrecidas. O lugar era antigo, abandonado, conhecido apenas em sussurros pelos poucos habitantes da pequena vila próxima. No centro daquele campo de lápides carcomidas erguia-se uma construção de pedra escura, quase engolida pelo musgo. Um mausoléu com portas de ferro cobertas por correntes enferrujadas. Diziam que havia sido selado há mais de um século, após uma série de mortes inexplicáveis que assolou Hollow Bridge. Nenhum registro oficial permanecia. Apenas histórias de avós contadas à beira da lareira. Advertências que soavam mais como ameaças. O povo chamava aquele lugar de o Mausoléu Proibido. Foi justamente essa proibição que despertou a obsessão de Elias Corbett, um pesquisador de história ocultista da Universidade de Windrow. Aos 41 anos, cansado de ver seus artigos ignorados e sua carreira afundar, acreditava que uma descoberta impressionante poderia finalmente colocá-lo entre os grandes nomes de sua área. Passara meses vasculhando arquivos, lendo cartas antigas e diários esquecidos. Tudo apontava para aquele mausoléu como o epicentro de algo maior, um segredo enterrado vivo. Elias chegou ao cemitério em uma noite fria de novembro, levando apenas uma lanterna, um caderno de anotações e um pé de cabra escondido sob o casaco. O silêncio era tão profundo que até o farfalhar dos seus passos sobre a grama úmida parecia uma profanação. Ele parou diante da estrutura e passou os dedos sobre as correntes enferrujadas. O ferro estava gelado, quase queimando sua pele. Gravado no arco da porta, lia-se uma inscrição em latim: Non resurget. Não se levantará. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, mas ele não recuou. É apenas superstição, Murmurou como se tentasse se convencer. Com esforço, encaixou o pé de cabra entre as correntes e começou a forçar. O metal rangeu em protesto, ecoando pelo cemitério como um grito de dor. Depois de alguns minutos, as correntes se partiram com um estalo seco e as portas se entreabriram. Um sopro de ar pútrido escapou do interior, tão denso e fétido que Elias quase vomitou. Dentro, sua lanterna iluminou um corredor estreito, paredes cobertas de símbolos entalhados, não cristãos, mas marcas retorcidas, impossíveis de identificar. O teto estava enegrecido, como se o lugar tivesse sido queimado por dentro. Ele desceu alguns degraus até chegar a uma câmara central. No meio dela havia um sarcófago de pedra negra, coberto de correntes ainda mais grossas que as da entrada. Gravados em sua superfície, símbolos semelhantes aos da parede pareciam pulsar à luz da lanterna. Elias, ofegante, rabiscava freneticamente no caderno. Extraordinário. Isso pode reescrever a história do ocultismo europeu. Mas ao tocar as correntes, sentiu algo que não conseguiu explicar. Uma vibração surda, quase como se o metal tivesse um pulso próprio. Ainda assim, tomado pela ambição, começou a forçar as correntes com o pé de cabra. Cada elo que se rompia fazia o ar da sala se tornar mais pesado, como se a atmosfera fosse engolida por algo invisível. Quando finalmente removeu a última corrente, um estrondo ressoou nas paredes. O sarcófago se abriu sozinho, com um estalo que fez o chão tremer. Dentro não havia ossos nem pó, mas sim uma escuridão viscosa, uma sombra líquida que parecia respirar. Elias recuou, mas era tarde demais. Do interior, ergueu-se uma figura disforme, feita de trevas densas, olhos incandescentes como brasas. O ar ficou gélido, e o silêncio foi rompido por um sussurro gutural que não vinha de uma boca, mas invadia diretamente sua mente. Finalmente. A lanterna de Elias piscou e apagou. Ele tentou correr, mas o corredor atrás dele parecia mais longo do que antes, como se o mausoléu tivesse mudado de forma. As paredes se fecharam, os símbolos brilharam em vermelho, e a sombra avançava, tomando cada espaço, cada fresta. Elias gritou, mas o som foi engolido pelo nada. Dias depois, aldeões notaram que as correntes do mausoléu estavam quebradas. O rumor se espalhou pela vila, trazendo de volta um medo antigo. À noite, começaram a ouvir vozes no vento, murmúrios que ecoavam das árvores. Animais desapareciam sem deixar rastros. E em algumas casas, as crianças acordavam gritando, dizendo que um homem com olhos de fogo as observava do pé da cama. O padre local tentou organizar uma vigília de orações no cemitério, mas nenhum morador teve coragem de atravessar os portões enferrujados. O medo crescia como uma doença invisível. Nas semanas seguintes, corpos começaram a aparecer.
Primeiro animais, depois pessoas. Eram encontrados sem sangue, pele pálida, olhos arregalados como se tivessem visto algo impossível. Ninguém jamais encontrou o corpo de Elias Corbett. Apenas seu caderno foi recuperado, abandonado sobre a lápide de uma criança. As últimas páginas estavam borradas de sangue e tremores de tinta. A última frase legível dizia: "Não é um homem, não é uma sombra. É a fome que espera desde o princípio." O cemitério foi interditado novamente. Os aldeões ergueram cruzes de ferro ao redor e o governo local selou os portões com concreto. Mas aqueles que vivem próximos ainda juram que, nas noites mais frias, é possível ouvir o som das correntes arrastando pelo chão, seguido de um sussurro que ecoa do vento. Ainda tenho fome. E ninguém ousa se aproximar do mausoléu proibido.